Salve, salve galera! Nós vamos estudar neste assunto de geografia, fluxos populacionais e as migrações internacionais. O termo migração refere-se ao deslocamento de pessoas de um lugar para outro. Migrar é trocar de país, estado, região ou até mesmo de domicílio. O processo de migrar faz da pessoa um imigrante ou emigrante. Emigrante é o indivíduo que sai de seu local de origem com destino a outro lugar. O imigrante, por sua vez, é o indivíduo que entra em um determinado local para viver nele. Fatores migratórios. Os fluxos migratórios estão associados a diferentes aspectos vivenciados no local de origem do indivíduo, expectativa de melhoria do local de destino, sob a influência de fatores de atração e repulsão agindo conjuntamente. Os fatores de atração estão associados ao potencial que as características que o lugar de destino possui, criando no pensamento das pessoas a ideia que a vida em determinada localidade seria melhor, mais fácil ou de maior qualidade, boas oportunidades de emprego, estudo e até tratamento de saúde são exemplos de fatores de atração. Já os fatores de repulsão estão associados ao local de origem e são criados a partir de um grupo de acontecimentos ou característica dominante nesta localidade, que torna a vida mais difícil, conduzindo a população à decisão de migrar. Má remuneração, desastres naturais, guerras, fome, perseguição religiosa, étnica e cultural são exemplos de fatores de repulsão. Tipos de migração. Além de ocorrer por inúmeros motivos, as migrações podem ter diferentes características. A partir dessa premissa, é possível dividir a migração em tipos de acordo com a variável que está sendo analisada. Há 3 variáveis para classificar a migração: o espaço de deslocamento, o tempo de permanência do migrante, como se deu a forma de migração. Considerando o espaço de deslocamento do migrante, tem-se migração internacional. Ocorre quando o migrante se desloca de um país de origem para outro país. Migração interna. Ocorre quando o migrante se desloca dentro do mesmo país. Pode ser subdividida em migração interregional, quando ocorre deslocamento do migrante de uma região para outra. Migração intrarregional, quando ocorre deslocamento do indivíduo da mesma região. Considerando o tempo de duração da migração, tem-se migração permanente. Ocorre quando o indivíduo não tem planos de retornar à região da qual saiu, pelo menos não em curto prazo. Migração temporária. Ocorre quando o migrante já sabe que sua estadia no local de destino é temporária e seu retorno é certo e tem data marcada. Esse tipo de migração pode ser dividida em migração pendular. Ocorre em um curtíssimo prazo, quando o migrante retorna no mesmo dia para sua residência. Esse tipo de migração costuma ocorrer entre os núcleos urbanos principais e as cidades dormitório localizadas em torno. Migração sazonal. Ocorre em uma época específica do ano. Pode estar atrelada às atividades turísticas ou estudantes, mas a maior parceria está relacionada às atividades agrárias, como a colheita de produtos resultantes do agronegócio. De acordo com a forma como se deu a migração, tem-se migração espontânea.
Ocorre quando o migrante planeja espontaneamente migrar no seu local de origem para outra região, seja por motivos de diversa natureza. Migração forçada, quando o migrante ou a população migrante não tem escolha e precisa se mudar para garantir a sobrevivência. Esse é o caso dos refugiados, pessoas que saíram de seu país de origem por medo de serem perseguidas por motivo de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais e que por isso não podem retornar para suas casas. Desafios encontrados pelos migrantes. Ao chegar em seu local de destino, muitas vezes o migrante terá que passar por diversos desafios para se integrar a uma nova comunidade. Saudade de sua terra e das pessoas queridas, adaptação ao local e cultura, novos costumes distintos e, em muitos casos, uma língua diferente. Em muitos casos, os migrantes ainda são obrigados a lidar com a hostilidade dos indivíduos que vivem ali. Muitos migrantes sofrem com o racismo, a xenofobia e diversas outras formas de discriminação, principalmente se forem pobres ou com baixa qualidade. Visto pela sociedade local com desconfiança, os imigrantes recebem a culpa por todo tipo de problemas que possa acontecer, como crise econômica, desemprego e aumento da criminalidade. Dessa forma, muitas vezes, os migrantes são criminalizados e são vítimas de abuso por parte das autoridades locais. Os fluxos populacionais foram incrementados a partir do desenvolvimento do sistema de transporte rodoviário, hidroviário, ferroviário e aéreo, e das telecomunicações, que ofereceram maior mobilidade às pessoas em todo o mundo. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, aproximadamente 175 milhões de pessoas vivem fora do país de origem. Os fluxos populacionais entre países são denominados de migrações internacionais. Essas podem ocorrer por atração ou por repulsão. A primeira geralmente acontece quando pessoas vivem em países nos quais não há boas condições de vida e de trabalho. São atraídas rumo a países desenvolvidos, como Estados Unidos, países da Europa desenvolvida e Japão. Segundo, são migrações onde os indivíduos deixam seu país devido a problemas políticos, perseguições, guerras. A maioria das migrações internacionais ocorre pela busca de trabalho. As principais correntes migratórias emergem de latinos-americanos, africanos e asiáticos, em direção aos Estados Unidos, Europa e Japão. Os trabalhadores migrantes enviam dinheiro para sua terra natal. Algumas estimativas revelam que eles movimentam anualmente cerca de 58 bilhões de dólares. O Brasil, por exemplo, recebe anualmente cerca de 2,8 bilhões de dólares enviados por brasileiros que o exterior. Os brasileiros, por vários motivos, saem do país. O movimento de saída do país é chamado de emigração e o de entrada de estrangeiros é denominado de imigração. O que leva os brasileiros a sair do país um a outro são as sucessivas crises econômicas. Hoje existem cerca de 2 milhões de brasileiros vivendo no exterior, de forma clandestina. Outra modalidade de migração internacional é a de fluxo de refugiados, indivíduos que sofrem perseguições de ordem política, religiosa ou étnica. Na década de 1970, havia cerca de 2,5 milhões de refugiados. Hoje, esse número chega aos 25 milhões, decorrente de acontecimentos geopolíticos como o fim do socialismo, a diminuição de ajudas financeiras e humanitárias e principalmente pela expansão do fundamentalismo islâmico. São considerados migrantes refugiados cerca de 25 milhões de pessoas,
que foram obrigados a deixar seus lares devido a problemas ambientais, como desmatamento, desertificação, erosão dos solos e desastres químicos nucleares. As origens dos refugiados são as mais variáveis, mas geralmente possuem algumas características como origem de países subdesenvolvidos, no qual a renda per capita média está abaixo de $500 e há alto índice de analfabetismo, governos ditatoriais que violam os direitos humanos de determinada população, na forma de perseguições políticas e torturas, extermínios étnicos e discriminações religiosas e culturais. Por fim, existe um fluxo, agora sem agravante, que é o turismo, que são motivados pela busca de lazer cultural e religião. Esse processo motiva a comercialização de viagens em grande escala e custos mais reduzidos, pacotes de viagens. Mas esse tipo de fluxo é privilégio de uma restrita parcela da população mundial. Os principais países que atraem turistas são Alemanha, Japão e Estados Unidos. O volume do faturamento decorre à atividade é de aproximadamente 4,5 trilhões de dólares, gerando cerca de 200 milhões de empregos em todo o mundo. E esse foi mais um conteúdo do 8º ano. Sim, nós temos aí fluxos populacionais e migrações internacionais. Valeu, galera. E o salve de hoje vai para a galera aí do distrito do Cedro aí, galerinha do 8º ano. Valeu, garotada.